impressionado com essas coisas, pessoal? O cidadão tem 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 diplomas. Deus está impressionado com isso? Não, pessoal. Deus gosta de gente normal, comum, filhos humildes. Diga graças a Deus. Pode aplaudir o Senhor Jesus, pessoal. Deus gosta de nós. Amém? Por quê, pastor Hugo? Porque nós estamos procurando, temos nossas imperfeições ainda, mas nós estamos procurando, cada dia mais, melhorar. Diga graças a Deus. Aprender a ouvir o que Deus fala conosco. É isso que Deus está ensinando. Os discípulos, pessoal, eles não estavam recebendo. Por quê? Porque eles estavam duros. Você sabe que Jesus, quando chamou esses discípulos, Jesus os chamou do judaísmo. Então eles eram religiosos judeus. E você sabe que os líderes do judaísmo, eles foram grandes opositores a Jesus. Eles foram duros na sua religião contra Jesus. E Jesus foi chamando esses discípulos que a vida toda eles tinham aprendido com esses religiosos judeus. E quando eles vieram para o ministério de Jesus, eles ainda estavam religiosos, ainda duros. Quando Jesus falava, Jesus ensinava alguma coisa, eles, com certeza, eles ficavam num cantinho conversando um com o outro. Eu não acredito nesse negócio que Jesus está falando aí, não. Esse Jesus aí, Jesus é bom, ele é lindo. Só que tem que ser mais duro, porque na linha deles judaica, o religioso, o fariseu, era duro. Qualquer coisinha ele mandava apedrejar a pessoa, ele expulsava da sinagoga, como nós já lemos aqui na Bíblia. E talvez esses discípulos, acostumados nesse ritmo, quando eles vieram para o caminho de Jesus, eles começavam, Jesus é muito mole, muito macio, Jesus tem que pegar mais duro, pegar pesado aí com o povo, não é não, Pedro? Não é não? Você lembra do João e Tiago? Lembra-se ou não? Os incendiários. Você se lembra, igreja? Eles queriam matar, queimado o povo lá, irmãos. Não sei se vocês se lembram. Só quem veio na reunião. Os 2 discípulos de Jesus, Tiago e João, eles foram lá mal recebidos, eles foram falar com Jesus. Senhor, olha, se o Senhor permitir, nós vamos orar a Deus, para Deus mandar fogo do céu para queimar esse povo, mestre. Esse povo tem que ser castigado. Então olha a mentalidade deles. Olha a mentalidade deles. Quando Jesus vinha falando as palavras de vida e de amor, com certeza eles ficavam entre eles no cantinho lá. Rapaz, é muito macio, Jesus. Tem que ser mais duro. Pessoal, rejeitar Jesus não é bom. Rejeitar o seu amor e o seu favor imerecido. Jesus não é macio não, pessoal. Ele sabe endireitar as pessoas, mas não é na pancada que ele faz isso. Diga graças a Deus. Jesus faz isso com o amor dele, maravilhoso. É uma coisa que dói, é o amor, pessoal. Muita gente não tem aprendido isso, porque foi treinado em outra linha de trabalho, na linha do judaísmo. Mas quando você verdadeiramente consegue compreender o coração de Jesus, a sua vida começa a mudar. Pode aplaudir o Senhor. Toda a honra e toda a glória para Ele. Não há um Deus como o nosso. E por causa da dureza, aqueles discípulos não conseguiam avançar espiritualmente. Perceba, os discípulos, se você voltar no texto, eles estavam no mar, tentando chegar do outro lado. Diz a Bíblia que Jesus subiu no barco, acalmou-os e seguiu com eles. O vento parou, que já é um exemplo. Quando a gente estava sem Jesus, o vento estava nos atrapalhando. Mas quando Jesus entrou no barco, o vento foi embora. Já é o ensinamento. Eles não percebiam essas coisas. Eles viram o milagre dos pães e não compreenderam. Então a pessoa está com Jesus, vendo as coisas e não entende. Não leva para o lado do judaísmo, do religiosismo. Leva para o lado do amor. É assim que se compreende o reino de Deus. Aí eles seguiram. Chegaram do outro lado da margem. Vamos ver o que aconteceu. Voltemos lá para Marcos. Voltemos lá para Marcos. Capítulo 6. Então eles tinham o coração endurecido. Vamos ler o 52 novamente. Pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava o quê? Endurecido. Não aceitava tudo que Jesus falava, não. Você viu no começo que Jesus teve que obrigá-los a sair. Sim ou não, igreja?
Você vê, para você obrigar uma pessoa, é porque ela não está acreditando em você. E aqui, a prova está aqui. Estavam duros. Coração duro. O que é uma coisa dura? Não entra. Jesus fala, ensina, mostra, mas a pessoa não deixa entrar. E a vida fica difícil, conforme nós vimos. Agora veja a sequência. Agora você vai ver algo lindo. Você vai ver a comparação das duas perspectivas, duas formas de ver. Você viu a dos discípulos. Agora veja do povo. Versículo seguinte, 53. E quando já estavam do outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo começa a perceber os detalhes do contraste. Os discípulos, quando viram Jesus andando sobre o mar, não o reconheceram, pensaram que ele era quem? Fantasma. Quando a espiritualidade é pequena, você não entende as coisas de Deus. A dureza não impede você de reconhecer a verdade. Jesus estava ali diante dos olhos deles, mas eles não estavam vendo, não estavam entendendo. Mas quando você é humilde, e como uma criança, você rapidamente o reconhece. O povo reconheceu. Quem andava mais com Jesus? O povo ou os discípulos? Mas quem é que o reconheceu? O povo. Coração humilde, criancinha. Lembra que Deus falou? As crianças conseguem ver rapidamente. Humildade. Saindo eles do barco, logo reconheceram. Próximo. E percorrendo toda a terra em redor, começaram a trazerem leitos, onde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. Olha como o povo tinha discernimento. Eles tinham entendido, eles reconheceram que Jesus significa solução para as nossas vidas. Significa salvador para as nossas vidas. Essa era a mentalidade humilde, ver Jesus assim. Os discípulos demoraram para enxergar Jesus como Salvador. Eles viam Jesus como um mestre, um rabino, um professor apenas. Eles tinham que quebrar isso, entender que Jesus é o Salvador. O povo já via Jesus como Salvador. Quando eles percebiam que era Jesus, eles já tinham entendido. O que eles faziam? E vamos pegar logo os nossos doentes, os nossos enfermos. Nós já sabemos o que significa. Jesus aqui, nós já sabemos o que significa cura. Nós já sabemos o que significa bênção. Nós já sabemos o que significa solução. O povo estava mais espiritual. Por isso que é bom ser o povo de Deus, pessoal. Eu fico vendo pessoas falando, eu quero ser teólogo, doutor. Ih, meu irmão, seja humilde, é muito melhor, você vai ter mais revelação. É um pastor que está falando para você. É melhor estar sempre ouvindo como vocês, ouvindo e aprendendo, ouvindo e aprendendo, ouvindo e aprendendo. Isso é muito mais rico. O povo tinha discernido quem era Jesus. Versículo seguinte. E onde quer que Jesus entrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar, ao menos aonde? Na orla da sua veste. E todos os que lhe tocavam, sarau. Presta atenção. O povo era tão espiritual, pessoal, que o povo, eles entendiam as coisas no espírito. O povo não tinha ouvido sobre isso. Eles só viam Jesus. A notícia que chegava eram as boas notícias a respeito de Jesus. Eles começavam a ouvir, chegando as informações para eles. Jesus curou, Jesus libertou, Jesus é bom, Jesus é amor. As coisas simples. Não tem filosofia, teologia nisso não. Chegavam só as coisas simples, só as informações que levantou um homem maravilhoso, um pastor. Pensa num homem que é bom, que atende a gente, a palavra dele é forte, e ele cura, ele salva, ele ajuda todo mundo, boas coisas que chegavam. Então o povo só se alimentava disso, não tinha curso teológico naquela época. O povo só ouvia isso de Jesus, diga graças a Deus.
Então isso já servia para alimentar o povo e discernir. Quando você é humilde, pouca coisa já abre o seu entendimento, faz você compreender coisa profunda. Olha que o povo compreendeu, pessoal. Eles começavam a trazer os doentes, colocavam nas praças. E eles começaram a entender o seguinte, isso deles. Se ele permitir, ao menos tocar no manto, nós vamos ficar curados. Aí eles chegavam lá, era muita gente, e o pessoal chegava e dizia, mestre, deixe-nos ao menos tocar na sua veste. Se o senhor deixar ao menos a gente tocar, olha, eles criaram isso. Eles aprenderam isso. Com quem? Deus revela essas coisas para as crianças. Foi Deus que falou no coração do povo. Esse espírito de fé, quando as pessoas começam a ouvir as boas notícias a respeito de Jesus, quando você ouve falar de Jesus, surgem revelações profundas. O próprio povo disse, mestre, só nos permita tocar na sua roupa, tocar no seu manto. E Jesus fez o quê? Pode fazer, pode tocar. E o povo tocava, e todos que lhe tocavam, acontecia o quê? Sarava. Isso nasce quando você ouve a palavra de Deus. Quando você está focado em Jesus, aprendendo e recebendo dele, não sendo duro. Tem religioso que você fala, ó, vou entregar um manto desse aqui, um pedaço do lenço para você levar. Ah, eu não acredito nisso, está vendo? Duro, não entra. Ele acha que não funciona. E não vai funcionar mesmo. Por quê? Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, mas ele dá graça aos humildes. É assim que Deus trabalha, igreja. Batendo forte no orgulhoso, porque a vida do orgulhoso, veja os judeus hebreus, a vida deles foi dura, pessoal. Um povo que sofreu. Veja a nação de Israel hoje. Nós temos que tomar, por exemplo, os que rejeitaram Jesus. A nação sofreu, o judeu morreu, mas os judeus morriam de milhares, milhões e milhões. 2000 anos depois de Cristo, eles sofreram e morreram, foram perseguidos. Por quê? Porque Cristo foi o Messias deles. Jesus veio para Israel. Jesus falou, eu vim senão para as ovelhas perdidas da casa de quem? De Israel. Está lá, Israel. Mas eles não aceitaram Jesus. Vai ler a história deles. 2000 anos depois. Agora que eles conseguiram se reunir, agora de 1948 para cá, como uma nação. Estão tendo um pouquinho de paz. Mas eles tiveram que construir grandes muros em volta do país, porque eles têm medo de entrarem terroristas com bombas para explodir lá dentro. Eles estão tendo paz subjetiva. É aquela paz sem paz ao mesmo tempo. Em algumas partes do mundo, ainda existe antissemitismo, que é o ódio contra judeus. Estou falando isso não é para você ter raiva de judeu, não, amém, pessoal? É para mostrar o exemplo do que é rejeição à graça e o favor de Deus quando esse vem para nós. Nós somos cristãos. Se há um povo que tem que confiar em Jesus, ser uma criança e crer no que ele fala, no que ele faz, é o povo cristão. Se há um povo que tem que amar, é o povo cristão. Mas nesses últimos tempos, o ódio tem voltado de novo, pessoal. Cuidado. Não deixe ninguém semear ódio no seu coração. Não tenha ódio por ninguém. Cuidado com a política. Você pode ser um político, gostar de política, votar, faz tudo bem. Mas se você começar a ficar com ódio de determinada pessoa, determinado segmento, você já está indo mau caminho, porque cristão não pode deixar entrar no coração essas coisas, não. Então a nossa hora não será depois, nossa hora é agora. Nosso momento é hoje. Se há de ser usado por Deus, é hoje. Diga graças a Deus. A diferença era que quando Jesus falava com os discípulos, nesse momento, eles tinham que ser obrigados, senão não entravam, não aceitavam. Coração duro. Já o povo não.
O povo que não tinha Jesus 24 horas com eles, só ouvindo as boas notícias que chegavam, só ouvindo, o povo já se apossava daquilo. E o povo ficava tão cheio de fé que era só Jesus chegar no lugar, o povo já chegou pessoal, vamos embora, traga os enfermos, doentes, ele chegou, vamos embora gente. E iam. E mestre, nós estamos com tanta fé, que se o senhor deixar só tocar no seu manto, nós somos curados. Jesus falou, olha, é isso aí mesmo, pode tocar. E o pessoal tocava e ficava sarado. Ô meu irmão, essa é a fé que você tem que ter. Não fique religioso duro, não. Toca no manto que você vai ver. Você vê, e no capítulo anterior fala justamente de uma mulher que tocou no manto, da orla do manto também. Vamos voltar aqui rapidinho para finalizarmos. Marcos 5, no versículo 27, que é a mulher. Olha o que aconteceu com ela depois de sofrer 12 anos com fluxo de sangue. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou o quê? A sua vestimenta. Olha que coisa bonita, pessoal. Tocou a sua vestimenta. Porque dizia, olha o que ela dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo já está curada daquele mal. Olha que bonito, pessoal. Você está vendo? Por que no capítulo seguinte apareceu uma região toda querendo tocar no manto? Por quê? Talvez alguém estava nesse milagre aqui e presenciou. Lembra quando a mulher tocou, Jesus parou e perguntou, quem me tocou? Você se lembra? E os discípulos disseram, todo mundo te toca. Veja como eles eram insensíveis. Eles não compreendiam quando Jesus parava, esses sinais. Jesus parou e perguntou, eles tinham que parar e refletir. Olha, tem coisa boa vindo aí. Jesus parou, já vai sair uma linda revelação. Vamos prestar atenção, vamos pegar. Não, ô mestre, todo mundo lhe toca. O senhor está perguntando quem lhe tocou? Olha que dureza, que orgulho, que insensibilidade. É assim. As pessoas não compreendem as coisas de Jesus. Pessoal, tudo em Jesus é uma mensagem para nós. Tudo. O andar dele, o parar dele, o falar dele, o agir dele. É uma revelação para nós. Jesus é Deus. Eles eram duros. Aí Jesus esperou. Alguém me tocou, a mulher estava com medo, mas depois ela tomou coragem, se levantou, foi eu que toquei. E aí, ela diz a Bíblia que ela contou toda a verdade. Ela contou a história dela, falou, Senhor Jesus, eu sou a mulher que sofro há 12 anos. Eu tinha recurso, perdi tudo nos tratamentos, passei pela mão de vários médicos e não melhorei. Mas eu ouvi falar do Senhor, eu ouvi falar do Senhor. E quando eu ouvi falar do Senhor, nasceu no meu coração. Toca no manto dele. Toca na orla do manto. Você está vendo? Quando você ouve as boas notícias, essas coisas nascem dentro da pessoa. Das crianças. Lembra das crianças? Deus revela dentro para as crianças. Ele esconde dos orgulhosos, mas revela aos humildes, às criancinhas. Então Deus falou no coração dessa mulher quando ela ouviu falar de Jesus. Vai lá e toca no manto que você fica boa. E ela pegou aquela revelação. E ela contando isso para Jesus e todo mundo escutando. Eu acredito que alguém ouviu o testemunho dela e falou, rapaz, que mensagem forte. Aí voltou lá para a região dele. Gente, você não sabe o que eu vi. Uma mulher, 12 anos, pessoal. Ela ouviu falar de Jesus, as palavras do Senhor Jesus. E ela veio e tocou. O pessoal pegou aquela revelação. E um dia Jesus foi parar lá, atravessou o mar e foi para lá. Por isso que o povo falou, nos permita tocar no seu manto também. Então o povo entendia as revelações profundas. Muitas vezes você faz uma campanha na igreja, como essa nós vamos fazer do nome mais forte, um exemplo, pode ser várias campanhas. Tem pessoa que diz, não, Jesus não faz isso, isso é coisa de antigamente, Jesus não precisa disso. Pessoal, sempre existiram os críticos à fé que Jesus dá. Quem sou eu? Nem o próprio Jesus questionou a fé deles. Jesus podia perguntar, eles
Eles disseram, permita-nos tocar no seu manto. Jesus podia dizer, mas de onde vocês tiraram isso? Quem ensinou isso para vocês? Jesus não fala nada, porque quando nasce dentro do coração, foi Deus quem deu. E o humilde já toma posse e fica curado rapidamente. É assim mesmo. Criança, ela não consegue muitas vezes compreender tudo. Mas uma coisa ela tem, ela consegue confiar totalmente. E isso criança faz. Ela é simples, ela é inocente. Essa é a fé. Que se você se entregar a ela, vai trazer grandes maravilhas e sinais sobre a sua vida. E para terminar, o apóstolo Paulo também aplicou isso. Vamos ler aqui Atos 19, versículo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Se você ler a história desde o começo, isso aconteceu na cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso, você vai ler, depois você pode ler em casa tudo, mas lá na cidade de Éfeso, aconteceu uma revolução do evangelho. O povo era muito pagão, mas o apóstolo Paulo chegou contando sobre Jesus. Mas o povo amou tanto, pessoal, a palavra de Jesus, o evangelho, que o povo jogou fora os livros de artes mágicas, queimou tudo, quero mais saber disso, queremos o evangelho. O povo ficou tão consciente de Jesus, ouviu tanto do Jesus através do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ficou uns 3 anos lá pregando. E o povo ficou tão consciente, quando você ouve bastante Jesus, vai nascendo essas inspirações. Veja que o povo pegava os lenços e aventais e levava. Isso nascia no coração, diga graças a Deus. Isso vem pela fé. Não existe um mandamento dizendo, pegue e leve que você vai ficar curado. Não, quando você ouve a palavra de Deus, Deus move o seu coração. Deus dirige. E se foi Deus, use a sua fé e acredite. Não seja como os discípulos duros. Quando essas pessoas levavam os lenços, aventais, do uso pessoal do apóstolo Paulo, um homem consagrado a Jesus. As pessoas faziam isso porque elas acreditavam que Jesus tinha poder para estar ali, para abençoar. Geralmente você faz uma campanha, entrega um lenço para a pessoa, porque ela vai levar para alguém que muitas vezes não pode vir para a igreja, está doente, a pessoa está tão mal que ela não consegue. Ou às vezes ela não crê em Jesus Cristo ainda, é da nossa família, mas não significa que Deus não pode alcançá-la. Então, dessa palavra nós temos que guardar o quê? Nós vimos que os discípulos mudaram, depois eles mudaram, eles foram entendendo que Jesus era seu Salvador. Mas enquanto eles foram duros, o vento lhes soprava contrariamente e eles ficavam parados. Já o povo que fluía na graça e no amor de Deus, recebia milagres, até milagre fácil, que era só tocar e já ficar curado. Esse é o resultado de sermos crianças humildes e um coração aberto para receber a fé de Jesus. Diga graças a Deus. Pode aplaudir o Senhor Deus. Começa agora. O programa Belém na Graça. Olá, meus amigos, na graça poderosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um prazer muito grande estar com todos vocês aqui no Belém na Graça, aqui pelo canal 14, a TV Grão-Pará. E que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente. Para você que acabou de ouvir aí, assistir a mensagem da fé gravada lá na nossa igreja, com esse amigo que vos fala, pastor Hugo de Oliveira. É um prazer muito grande estar com todos vocês, levando essa comunicação da fé e sempre trazendo um recado do coração de Deus para o seu coração. Eu quero primeiro, antes de mais nada, dar o endereço da nossa igreja. Pastor, qual é o endereço da Igreja da Graça aqui em Belém? Muito fácil. Nós estamos aqui na Travessa 14 de Março, número 1589, aqui no centrão de Belém, entre a Avenida Governador José Moché e a Avenida Nazaré, bem em frente aqui ao Mercado de Nazaré.
E neste domingo será muito especial. Domingo nós teremos 4 momentos com Deus. Muita adoração, a louvor de preencher o coração. E o culto começa com louvor, porque tudo tem que começar, nós começamos, nos introduzimos ali, nos entronizamos na presença de Deus, cantando e adorando, como Deus mandou que fizesse na batalha. E assim Deus quer fazer também na sua vida. Depois tem a palavra, depois nós temos a oração. E olha, o encontro com Deus muda todas as coisas. Você sabia que os inimigos da fé, as forças das trevas, elas não querem que as pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. Por quê, pastor? Porque a verdade ela tem uma natureza libertadora. Jesus disse, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, tudo que você começa a aprender, entender, que você começa a enxergar, começa a ouvir da verdade, vai transformando a sua vida, vai libertando você. Libertando de maus pensamentos, libertando de tendências erradas, comportamentos ruins também, libertando de vícios, libertando você de fraquezas e de tanta coisa que espiritualmente talvez esteja segurando a sua vida, prendendo você, impedindo você de prosperar. A Bíblia diz que o diabo ele prepara astutas ciladas. Então são ciladas, né? São astutas porque o interesse maligno é prender você. Que você fique preso e a partir daí você não consiga mais fluir, você não consiga mais prosperar na sua vida, em nenhuma área da sua vida. Então o inimigo trabalha contra a fé. Agora, eu quero dizer para você, venha, dê um passo de fé, venha estar conosco, venha participar desses momentos de fé na presença viva do Espírito. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus tem para você uma palavra que vai mudar a sua história e que vai fazer de você uma pessoa feliz. Deus vai mostrar que realmente há um novo tempo para a sua vida. Como prometeu o profeta na profecia, que Deus restituirá os anos que lhes foram roubados, consumidos pelo gafanhoto. Quer dizer, todo aquele tempo que você perdeu, aquele prejuízo, você sabia que Jesus tem o poder de trazer um tempo de felicidade na família, para você que sofreu a vida toda. Deus ainda dá tempo, há tempo ainda para você desfrutar da família, do casamento, ter saúde, de você viver as coisas boas dessa vida que o próprio nosso Deus criou para nos dar para nós. Ele disse, buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar e todas essas coisas. Então são muita coisa boa que tem do mundo aqui na terra que Deus quer que você viva, que você desfrute. Mas se você ficar aí preso nesses vícios, desses pensamentos, né, de derrota, de fracasso, de tristeza, de ansiedades, preocupações, como é que você vai desfrutar da vida? Você não vai conseguir reinar, você está sempre doente, está para baixo, você não vai reinar em vida, como a Bíblia diz. Então, nesse domingo, nós vamos estar anunciando Jesus Salvador. Quem salva não é o homem, não é aqui a instituição, o templo, a igreja. Quem salva é Jesus Cristo, nosso Senhor, e nele você pode confiar. O endereço é Travessa 14 de Março, 1589, aqui no Centrão de Belém, Nazaré, 7 da manhã, 9h30, às 15 e finalizando domingo às 18 horas. Jesus espera por você, tá bom? Um forte abraço e até lá. Tchau! Belém na Graça. Assista de segunda a sexta-feira, às 11h30 e às 21h30, o programa Belém na Graça, pela TV Grã-Pará, canal 14.1 digital. E seja abençoado!